Olá, pessoal. Estamos aqui para começar mais um podcast da FOB Brasil, edição de número 6. Hoje vamos conversar com Edgar Cripa. O assunto, Passepartout, a chave para mutações. Está na edição de número 119 da revista Brasil Ornitológico. Fique com a gente, o podcast está começando agora. Hoje o nosso convidado é Edgar Cripa. Ele é criador e juiz de canários de cor afiliado à Associação Ornitológica Caxiense desde 2006. Se dedicou até 2019 à série Canela Mogno com fator. Atualmente cria também linha clara com fator, urucum e canela topázio com fator. Participa do Campeonato Brasileiro desde 2008, tendo canários campeões, e também é juiz FOB OBJO desde 2015. Edgar Cripa, seja bem-vindo a mais um podcast da FOB Brasil. Olá, muito obrigado. Vamos tentar bater um papo, fazer uma conversa legal e falar um pouquinho sobre o Passepartout, né, que é o nosso tema de hoje. Vai lá. Né? Antes do Passepartout, o Edgar, que é canela mogno com fator, linha clara com fator, urucum e canela topázio com fator. O que é isso com fator? Certo. Com fator são todos os canários que têm o fator vermelho na sua composição. Por exemplo, a gente tem canários de fundo branco, tem canários de fundo amarelo e tem canários de fundo vermelho. Então, quem tiver alguma dúvida ou quiser, não está bem familiarizado com o termo, no site da OBJO lá, tem fotos dos canários para demonstrar todos esses detalhes, digamos assim, para ficar mais familiarizado. Então, sempre a gente que falar em canários com fator, eles serão canários que vão ter vermelho aonde tiver o lipocromo deles aparecendo. E o canela, daí, faz parte da melanina, que aí sim vai estar mais ligado com o artigo de hoje. Na verdade, o artigo, quando a gente falar na parte da melanina, ele vai servir tanto para os canários com fundo branco, como fundo amarelo, como os de fundo vermelho. O que vai mudar é só a cor de fundo mesmo, mas a melanina vai ser sempre igual, independente da cor de fundo. O artigo na edição de número 119 da revista Ornitológica trata do Passepartout, a chave para as mutações. Gostaria que você começasse, ou que a gente começasse falando exatamente sobre isso. Qual o significado do termo Passepartout? Certo. O termo seria a chave mestra. Então, quando o pessoal iniciou lá atrás, há muitos anos, a criação, eles acabavam utilizando esse canário para quando não tinha as mutações. Vale lembrar que, assim, para conseguir chegar no detalhe, o canário ancestral que vivia na natureza, ele é um canário que seria um negro. Então, sempre vai ser um negro que vai partir de tudo. Vai ser a mutação, não seria a mutação, vai ser o canário original, digamos. O que acontece? Muitas vezes, no ambiente selvagem, as mutações acabam não se fixando devido a alguns detalhes de predadores, a própria mãe e o pai acabam não tratando aquele bicho porque ele é diferente. E quando a gente começou a ter a criação doméstica, a gente começou a fazer o quê? Quando aparecia algum canário diferente, algum filhote diferente na prole, ao invés da gente descartar ele como a natureza fazia, o criador no ambiente doméstico fazia o que? Ele pegava esse canário diferente, essa peça diferente, e tentava procriar ele para fixar aquela característica diferente. Então, a partir dali, do negro deu origem para o canela e para o ágata. O canela, na verdade, é um canário que tem as mesmas características do negro, só que ao invés da melanina ser preta, a melanina é marrom. E o ágata é um canário que tem a melanina igual a do negro, no caso, a melanina preta, porém, ao invés do desenho ser largo e contínuo, o desenho é fino e entrecortado, e a gente quer um contraste entre a cor de fundo e a cor da melanina. Depois desses dois, a última mutação, a última cor clássica, que a gente chama que surgiu, foram os isabelinos, que ele é a redução total. Então, ele vai ser um canário bege e com o desenho do ágata. Então, se a gente pensar, grosso modo, o isabelino seria a união das mutações canela e ágata, porém ele acaba clareando um pouquinho mais ainda no que a gente quer como padrão. Então, para a gente conseguir entender, uma frase usada no primeiro curso de canaricultura que eu fiz
é que canário tem uma base lógica. Então, em todas as mutações que a gente falar depois das cores clássicas, que é o palino, o pastel, o próprio mogno que eu citei, o topázio, todas essas vai ter o negro, o canela, o ágata e o isabelino. Então, se eu quiser fazer alguma mutação, por exemplo, eu estou criando uma mutação topázio e não tem canela disponível no mercado, digamos, numa quantidade que eu precisaria para iniciar. Eu posso comprar 1 ou 2 canela e, partindo do princípio aqui do artigo, eu vou conseguir com, por exemplo, negros ou ágatas que tem disponível no mercado num volume maior, fazer os cruzamentos e chegar na prole final que eu quero chegar. Então, essa história da canaricultura, ela é muito antiga no Brasil e no mundo, né, Edgar? Sim, na verdade, iniciou a canaricultura, se a gente pegar os relatos que a gente tem, ela iniciou, o canário era praticamente um EPI, a primeira coisa que o homem começou a domesticar ele. Ele era criado nas minas de carvão, então, como o canário sentia antes o gás, ele acabava parando de cantar lá na mina. E quando os caras viam que o bicho parava de cantar, eles pegavam o bicho e saíam daquela mina porque podia ter um gás vazando. Depois tem uma história que os monges se apaixonaram pelo canto e também acabaram criando ele em ambiente doméstico. E ele é hoje, se a gente for ver, se nós falarmos só de canários de cor, nós temos mais de 600 mutações. De 600 cores, perdão, que estão ligadas, são 8 ou 10 cores por grupo de mutação, digamos assim. Então, a gente tem uma quantidade gigante de cores que na natureza com certeza não teria. Isso só teve por esse detalhe que eu falei do homem ver aquele bicho diferente e selecionar aquela característica para ele ficar assim. Edgar, você começou com canário quando? Na verdade, eu sempre tive bicho em casa. Desde criança, alguma coisa a gente sempre teve. Mas eu comecei a criar de uma forma direcionada para concurso, quando eu tive contato com a associação aqui de Caxias, que é a cidade vizinha de onde eu moro. E aí eu fui lá, conheci uma exposição, visitei isso em 2005. E aí comprei as primeiras aves. Em 2006 eu me associei na associação, tive uma ajuda muito grande, muito do que eu aprendi é oriundo dos amigos de lá, conselhos de como acasalar, de como adquirir, do jeito de focar para a gente conseguir ter resultados melhores, até o estudo para ser juiz a gente também conseguiu a partir disso. Então, desde 2006 eu me associei no clube, comecei a criar com canários, digamos, os não sem raças definidas, com canários com cores, tá? Em 2005, e a partir daí me apaixonei. Em 2008 fui para o primeiro brasileiro, 2007 o primeiro estadual, que foi aqui na cidade de Caxias, e a partir daí não abandonei mais. A doença pegou e eu estou até hoje aí no meio, participando sempre que possível. Você cria na tua casa mesmo ou você tem um lugar específico? Na verdade, eu tenho a casa na frente do terreno, e aí no fundo do terreno eu construí um criatório mesmo, com 2 salas, uma sala exclusiva para criação. A gente cria, quando o filhote é desmamado, que a gente fala, ele vai estar comendo sozinho, ele vai para outra sala e fica lá para fazer a muda de pena, até a gente selecionar o que vai ir para concurso, que vamos segurar para criar, o que vai poder ser disponibilizado para venda, e a gente faz esse trabalho todo. Até hoje tem quantos canários? Mais ou menos eu crio com umas 80, 85 fêmeas, uns 70, 75 machos. E esse ano eu tinha expectativa de criar um pouquinho mais do que eu criei até agora. Espero criar o mês de janeiro inteiro para pelo menos chegar no número mínimo que eu estipulei, que era no mínimo 300 canários. Ano passado, com 5 fêmeas a menos, eu criei 320 filhotes. Foi um ano melhor o ano passado do que foi esse ano de cria. Mais ou menos é isso que tem. Fica no sul do país. A temperatura, o clima favorece a criação ou não tem nada a ver? Dificulta um pouquinho, eu diria. Aqui, para nós, a gente começa a criar no mínimo 2 meses depois do que boa parte do Brasil, em função do frio. Eu estou numa região serrana. Aqui, quando eu voltei do brasileiro esse ano, no dia seguinte teve neve. Então, tipo, a temperatura... A gente saiu de Itatiba numa temperatura, sei lá, de 27, 28 graus, e 2 dias depois eu estava na neve, né? Então, só para, tipo, aonde os bichos estariam se aprontando para criar em outros lugares, aqui eles estavam ainda sentindo frio. E se a gente fizer uma analogia,
o animal ele acaba associando a quantidade de tempo de luz, a temperatura. Esses são os fatores que acabam fazendo com que ele inicie o processo de reprodução. Então, a gente começa sempre um pouquinho depois que o resto do país. Se obtém um canário passepartout, é uma característica apenas de canários machos? Sim, é uma característica apenas de canários machos, porque a gente tem, na verdade, dois tipos de mutação. São as mutações sexo-ligadas, que é essas que a gente está falando, onde só o macho porta a característica. A fêmea, ou ela apresenta a característica da mutação, ou ela vai ser a cor clássica. Então, tanto canela, quanto ágata, quanto isabelino são sexo-ligadas em relação ao negro. Então, a gente só vai ter machos com essa característica. As fêmeas não vão portar. Ou elas vão ser negras, canelas ou isabelinas, e os machos poderão ser negros portando as 3 mutações. E aí o que vai nos dar a cor do filhote vai ser a fêmea com a qual ele estiver acasalado. Aí no artigo lá vai ter a tabelinha explicando bem certinho, cruzando um com o outro, o que vai acabar saindo desse cruzamento, né? Tenho ouvido por várias entrevistas e também algumas leituras de que as mutações elas acontecem de uma forma assim não planejada muitas vezes. Eu percebo que o teu artigo ele já busca um outro caminho, né? É possível se prever a mutação, é possível se estabelecer um processo para se encontrar uma mutação. Na verdade, o processo aqui não seria, eu diria que ele não seria para nós prever a mutação que vai ocorrer, mas sim para fixar a mutação que já ocorreu, porque eu pego um pássaro que tem a mutação e cruzo com outros prevendo que, devido ao comportamento genético, o filhote vai ter aquela característica ou vai portar a característica daquela mutação. E aí eu vou replicar ela para todos os demais. Então, eu diria que não, a gente não pode dizer que vai prever a mutação, a gente vai prever a fixação da mutação. Se a gente pegar no termo lá da biologia, o pessoal às vezes fala que depois que a gente fixou não é mais uma mutação, é uma característica. Mas no meio dos criadores, juízes, a gente trata como mutação. Então, não tem problema nenhum, é isso mesmo. A gente consegue prever o que vai sair. Esse é o objetivo mesmo. E o tempo disso? É possível se estabelecer um tempo, se não exato, próximo, para aparecer uma mutação, para surgir uma mutação, uma nova cor, Edgar? Não, eu diria assim, para novas cores a gente não consegue, mas para essas mutações que a gente já conhece, já tem o domínio do comportamento genético, ela é uma coisa que eu vou ter a primeira geração com a característica de portador e a segunda geração já vai ser a característica da mutação. Então, dá para prever que 2 ou 3 gerações, claro que a genética existe uma probabilidade, né? Então, às vezes, pode ser que eu faça um cruzamento, por exemplo, se eu pegar meus canelas topázio, eu uso bastante canela portador para fazer. Aí, numa ninhada, nascem 5 filhotes, 5 portadores. Na outra, nascem 5 filhotes, 5 puros. Então, se eu tiver essa sorte de nascer todos com a mutação, eu vou acabar tendo um período menor para conseguir ter uma prole maior da mutação. Mais ou menos seria esse o sentido. Mais ou menos aquilo que a gente estudava lá em biologia, na genética lá de Mendel, a história das ervilhas, sempre tem o dominante, sempre tem o recessivo, o azão, azinho, azinho. Na canaricultura, quais são as cores dominantes e quais são as cores recessivas? Na verdade, se a gente pegar no artigo aqui, o azão, azinho é a base de tudo, tá? Não muda nada, só mudou da ervilha para canário, eu diria. Então, o dominante seria o negro, ele é dominante em relação ao ágata, dominante em relação ao canela, consequentemente dominante em relação ao Isabel. Aí o ágata e o canela, eles acabam não tendo uma dominância, porque quando eu cruzar eles dois, eu vou voltar para o canário negro, então o negro é o dominante. E o isabelino é o recessivo total, tanto o ágata quanto o canela também vão ser dominantes em relação ao isabelino. Quando eu tiver um canário isabelino, quer dizer que eu cheguei no mais recessivo das 4 mutações clássicas que a gente está discutindo. Se a gente for traduzir em miúdos, o isabelino é mais difícil de se obter. Mais difícil de se obter, com certeza.
por conta Claro dele que ser o aplicando recessivo. as regras a gente consegue fazer chegar nele, né? Mas ele é um pouquinho mais trabalhoso do que os demais, com certeza. Os criadores conhecem exatamente essas fórmulas ou eles fazem mais ou menos dentro daquilo que eles entendem? O pessoal já está conhecendo mais essas combinações, fazer esses acasalamentos mais estudados, vamos dizer assim, para se obter resultados mais rápidos ou resultados mais aqueles que mais se objetiva? Sim, se a gente falar pelo menos de criadores de cor, eu diria que todo criador que se dedica a criar canário de cor, ele vai acabar estudando esse detalhe dos cruzamentos para talhar o serviço dele, eu diria. Então, ele vai ter que tentar talhar o caminho dele, com certeza. Até uma curiosidade, assim, um dos detalhes que a gente escreveu o artigo na época foi porque aqui no clube tem alguns criadores de porte que queriam fazer cores diferentes. E aí eles não tinham muito domínio, então a gente escreveu o artigo até para o pessoal ter um conhecimento e fazer. Se nós conversarmos com um canário de cor, um criador de canário de cor, perdão, pode ser que ele não conheça o azão e o azinho a fundo, mas eu tenho certeza que se tu pedir para ele do cruzamento de um cobre com um canela, ele vai saber te dizer o que sai. Isso é com certeza absoluta. Hoje em dia a gente tem muito suporte, né? Porque basicamente quem cria canário de cor deve estar procurando também informações, deve estar procurando literaturas, pessoas que realmente estão trabalhando nesse sentido. Porque, na verdade, o grande objetivo para quem cria canário de cor é cada vez mais produzir ou novas cores, ou então encontrar mutações. Esse é o grande objetivo. Isso aí, na verdade, criar maior número de mutações, ou de cores, no caso, e tentar aproximar elas o máximo do padrão. A gente tem um padrão de julgamento, que é conhecido através do manual da OBJO. Existe manual para canários de cor, para canários de porte. Então, eu diria assim, na cor, o objetivo principal é buscar aproximar o padrão. E quando eu abro uma série nova, por exemplo, o canela mogno que a gente falou. Canela mogno é a segunda mutação brasileira. A primeira mutação brasileira reconhecida no Brasil foi o urucum, e depois o canela mogno, que foi uma mutação que surgiu a partir da mutação opalino. Então, ela surgiu nos canelas. Aí a gente só tinha canela mogno, não tinha cobre, não tinha ágata mogno, só tinha o canela mogno. Um criador que tinha o domínio desse cruzamento genético pegou um canela mogno e cruzou com um cobre opalino ou com um cobre clássico, fez um canário intermediário e, a partir daí, selecionou a mutação também no cobre ou no verde, no caso, e depois ela foi reconhecida nos negros e nos canelas, depois o pessoal passou para o ágata também, e eu acredito que já vão estar passando para o isabelino também a mutação opalino. Então, nesses casos é que essa chave vai servir nos canários de cor. Isso vem acontecendo há muitos anos, isso vem acontecendo de forma histórica, né? De geração para geração, de criador para criador. Ainda é possível novas cores que surpreendam até vocês, que são criadores exatamente de canário de cor? É possível se pensar que ainda tem muita cor para ser descoberta, muita coisa para acontecer? Na verdade, se a gente for pensar, alguns defendem que no nosso criatório mesmo, quando surge um canário com uma qualidade um tanto superior aos demais, acaba sendo uma micromutação que a gente tenta fixar. Então, eu acho que o canário é uma coisa que oferece muita mutação, tanto que a gente olhar e pensar que todos saíram do canáriozinho verde nevado, e a gente tem 600 cores, mais não sei quantas raças de porte, que mudam completamente o tamanho, a forma. A gente tem o York, que é o dobro, no mínimo, do canário de cor. Então, o canário ele permite isso. Eu acredito que vai surgir muita coisa ainda. Hoje, a gente tem alguns criatórios de canários clássicos, surgindo alguns canários com uma cor diferente, que a gente não sabe que mutação é ainda, mas já está surgindo bastante. Então, eu acredito que sim, com certeza vão continuar surgindo novas mutações, novas cores. Estamos bem distante do esgotamento, né? Ainda acredito. É possível se ter muita coisa. Sim, até se a gente pegar nos canários de porte mesmo, o pessoal antigamente só olhava a forma ou a posição. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, nos canários mais criados, já tem muito canário de porte que, ao invés de ser só o melânico clássico, lá, o negro,
eles já estão criando canela, já estão criando ágata, então eles acabam julgando o porte, a forma, a posição do canário, mas já estão separando pelas cores, porque conforme a cor, a estrutura da pena acaba dando uma característica um pouco diferente para esse canário. Então, isso já aumentou bastante, já mudou e vai continuar aumentando, não tenho dúvida disso. Edgar, dá para a gente pensar no canário perfeito? Aquele que tem uma cor apuradíssima, que tem um porte espetacular e que canta para caramba. Dá para se pensar, através da genética, a possibilidade, porque a gente, conversando com o pessoal nos podcasts, a gente percebe que quem tem canário de campo, às vezes não existe muito a preocupação com o porte, com a cor, é mais com o desempenho do canto. Da mesma forma, da cor, às vezes não existe uma preocupação com o canto. Se ele cantar bem, tudo bem, mas o que está preocupado ali é a cor e do porte, etc. e tal. Vamos pensar sobre a possibilidade de um canário perfeito, que seja bonito, que tenha um porte elegante, austero, bonito, né, imponente, e que tenha também cores maravilhosas. Dá para se pensar nisso através da genética? Na verdade, a gente consegue fazer alguns detalhes disso, mas não vai chegar a 100% pelo seguinte. Se a gente pegar o canário de cor, ele tem uma forma específica. E aí, então, eu vou ter um canário de cor 5, uma cor dentro do padrão, muito próxima disso, que vai dar o máximo de pontuação para ele. Para ele ganhar o máximo de pontuação, ele vai ter que ter a forma perfeita de um canário de cor. Porém, quando eu falo no canário de porte, eu tenho formas mais variadas. Eu tenho, por exemplo, um giboso, que é um canário fino e tortinho, eu diria assim, e eu tenho o York, que é um canário grande e imponente, ou um Lanka, que é um canário grande e imponente. Então, vai ser difícil eu conseguir ter um canário com aquela cor perfeita do canário de cor, com a forma perfeita, e com essa forma do canário de porte. Por quê? Porque quando eu selecionar para o canário ter uma forma, ou para ele ter o tamanho, ou para ele ter a posição do canário de porte específico, dificilmente eu vou conseguir trazer junto aquela característica da cor ideal pelo padrão. Então, muitas vezes ele vai ter uma cor exuberante, vai ser um canário muito bonito, mas se a gente pegar o manual de canários de cor, ele não vai estar tão adequado. Por que que isso acontece, eu diria? Se a gente pegar o Gloucester, que de repente é o canário mais próximo do canário de cor. Quando o criador é mais próximo, mas para quem conhece a forma, ele é diferente, tá? Se eu pegar um Gloucester negro e cruzar com um canela para tirar um canela, no primeiro ano, o que o criador vai fazer? Vai nascer lá 4 canelas. Ele vai pegar o canela com a melhor forma de Gloucester e vai selecionar aquele canela com a forma boa. De repente, tinha 2 que eram muito melhores de cor, mas ele vai acabar descartando porque eles vão estar mais distantes da forma. Então, ele só quer que ele seja um canela, ele não quer que seja um canela com a cor perfeita, igual nós que selecionamos canário de cor. Por isso que tem essa diferença no geral, né? Você fala canário de porte maior, que na minha cabeça vem sempre o canário, aquele canarinho, aquele passarinho ali dentro daquele tamanho, fugindo um pouco para lá, um pouco para lá, talvez menor ou maior. Mas quando você fala um canário maior, você fala em que tamanho? Na verdade, eu não tenho manual de porte aqui, tá? Mas se nós pegarmos, por exemplo, um canário de cor, ele vai ter ali 12, 13, 15 centímetros, conforme a seleção, 15 exagerando, assim. Se nós pegarmos um canário de porte das raças grandes, tranquilamente ele vai ter 18, 20 centímetros. Se nós pegarmos um canário pequeno, o Gloucester, por exemplo, o tamanho ideal é 11. Então, o Gloucester ideal já é menor do que um canário de cor, porque ele é um canário miniatura, que eles chamam. Tem canários que chegam a casa ao dobro dele, né? Quase o dobro dele, exatamente. Então, se nós pegar um frisado parisiense, por exemplo, eu não sei certo, mas ele deve ter 21, 22 centímetros o canário ideal de concurso. Então, com certeza, a gente tem... Ele geneticamente é o canário ancestral que descendeu daquele negro nevado, ou verde nevado que a gente tinha na natureza, mas para ver como a domesticação, como a criação, como a dependência do homem transformou ele num animal que é bem diferente daquele inicial lá. Quer dizer, ele começou grande e diminuiu. Não, ele começou num tamanho médio, que é o canário de cor. O canário da natureza, ele é o mais parecido do tamanho de um canário de cor.
Em alguns casos ele aumentou, em alguns casos ele diminuiu quando a gente falar nas raças de porte. Então, se eu A pegar gente uma tem, raça espanhola, é metade do que um canário de couro. a gente tem uma cultura de que o canário ele é complicado para se reproduzir, para se acasalar, mas pelo que eu tenho acompanhado em alguns podcasts, o pessoal que trabalha com criação, o canário ele está longe disso, ele é muito bom para acasalar, ele é muito bom para reproduzir, né, Edgar? Com certeza, se a gente comparar com outras espécies, a gente tem o quê? Um casal de canário faz de 3 a 4 posturas no ano. Então, se eu pegar 4 chances, eu posso ter 4 proles diferentes em um ano, né? Na verdade, em um período de criação. Se a gente pegar, por exemplo, outra espécie, cachorro, já tem 3 meses de gestação e eu vou ter que deixar a fêmea um período descansando, ela vai criar os filhotes. Então, o canário, ele colocar o ovo, são 13 dias para nascer, mais uns 25 a 30 para separar. Então, num período aí de 45, 50 dias, eu tive uma ninhada que eu separei e eu posso, com um cruzamento diferente, ter outra ninhada de pais diferentes, claro, usando o mesmo macho, eu posso ter uma coisa completamente diferente. Então, o período encurta muito, isso é uma coisa que nos dá uma facilidade desse trabalho genético ser bem feito, ser mais curto do que em outras espécies. Em outros podcasts que a gente também entrevistou criadores, diz que uma das características positivas do canário é justamente a facilidade para eles se acasalarem. Existe pouca rejeição, muitas vezes, por parte da fêmea. O fato de vocês, às vezes, também estabelecerem combinações genéticas, combinações de espécies, de cores, isso também é positivo para vocês, o fato deles não se estranharem tanto na hora de acasalar, né? Sim, com certeza. E eu acredito que essa facilidade da fêmea, toda essa facilidade, a gente, muitas vezes, num período de cria, eu uso um macho, uma ou duas ninhadas, vou lá e troco o macho, coloco o outro, a fêmea aceita, eu acabo fazendo mais uma ou duas ninhadas no mesmo ano, com 2 machos diferentes, ou uso o mesmo macho para até 3 ou 4 fêmeas. Essa facilidade, eu acredito que se dá justamente pela domesticidade do canário, de tanto tempo que ele é criado conosco, dele ter esse contato diário com o homem, então isso acaba facilitando, ele acaba não se assustando como outras espécies. Em outras entrevistas também, em outros podcasts, foi falado com relação à pequena quantidade de fêmeas que às vezes nascem de um acasalamento. Isso prevalece sempre, pelo que a gente conversou com o pessoal, falou, olha, nasce muito mais macho do que fêmea. É isso mesmo? Eu, aqui em casa, não consigo observar isso. Eu acho que é bem relativo. Tem anos que cria mais fêmeas e tem anos que cria mais machos. Eu não consigo ter essa afirmação 100%. Assim. De repente, alguns criadores conseguem, mas eu não consigo afirmar 100%. Eu nasce mais ou menos equilibrado aí, machos e fêmeas. Isso aí. Até tem algumas teorias para nascer mais macho, mais fêmea, mas eu nunca comprovei elas, não posso citar, digamos assim. Certo, isso é bom, é troca de experiências, é legal. No artigo da revista Brasil Ornitológico, você fala de combinações genéticas, claro, mostra essas combinações. Se a gente levar em consideração esses estudos genéticos, nós temos 100% de chance de obter as características desejadas com aquelas combinações que se escolheu? É possível dizer que temos essa absoluta certeza? Sim. Na verdade, a única coisa que pode atrapalhar isso é a fatalidade da probabilidade. Fora isso, vai ter. Sempre que eu cruzar, por exemplo, um macho negro com uma fêmea ágata, 50% dos machos, 50%, na verdade, serão machos negros portadores de ágata e 50% serão fêmeas negras. Isso vai acontecer, não tem como ser diferente, vai ser isso que vai acontecer. O que pode acontecer é que ao invés dos 50%, que é a probabilidade, se nascerem mais machos, eu ter 70% de machos e 30% de fêmeas.
mas a cor dos machos com certeza vai ser essa, e a cor das fêmeas com certeza vai ser essa. Então, desse casal, de um macho negro com uma fêmea ágata, estou pegando aqui no artigo, estou com a revista aqui. Se a gente pegar um macho negro com a fêmea ágata, todos os machos que saírem desse cruzamento terão o fenótipo do negro e geneticamente eles portarão ágata. E todas as fêmeas serão negras, não tem como nascer uma fêmea de outra cor. Então, isso tendo em vista que esse macho seja essa cor mesmo, né? Você fala nessa fatalidade, o que é isso? Que pode ser fatalidade nesse processo para atrapalhar essa questão? Na verdade, como é que eu posso explicar? Esse caso de nascem mais fêmeas ou nasce mais macho. Isso a gente não consegue prever, porque quando juntar os gametas lá, né? Vai ser a quantidade, exatamente. Vai ser 50%, poderá ser 70%, como poderá ser 30%, de acordo com a quantidade de machos que nascerem ou fêmeas que nascerem. É a única coisa que pode, digamos, mudar um pouquinho aqui. Então, de repente, o cara vai analisar, mas 100% dos machos vão ser aquela cor e 100% das fêmeas vão ser aquela cor. Isso não tem como dar errado. Falou um pouquinho lá atrás sobre isso, mas acho que dá para a gente tornar mais abrangente essa questão, que é justamente a dominância dos machos em serem portadores das mutações. Gostaria que você explicasse um pouquinho melhor essa dominância dos machos sendo portadores das mutações. Na verdade, assim, quando a gente tem uma mutação sexo-ligada, existem mutações que não são sexo-ligadas, e aí o macho e a fêmea vão portar. Nesse caso, só o macho vai portar a mutação, porque é uma característica, não tem uma explicação, como é que eu posso dizer assim, não tem uma explicação, é uma característica coisa dele. Isso aí, não tem jeito, não tem uma explicação lógica. Está ligado com o cromossomo X e Y, que nos canários é um pouquinho diferente. O macho a gente diz que é XX e a fêmea é XY. Então, quando a gente faz o cruzamento, se pegar aquelas regrinhas lá da tabela do artigo, vai ver que sempre quando for macho, vai ter o X na parte de cima e o X na parte de baixo. E quando for fêmea, vai ter o Y na parte de baixo. Então, a fêmea acaba tirando a possibilidade de portar a mutação. Por isso que ela fica sempre a característica do fenótipo dela, porque ela não vai ter como ter as duas coisas igual ao macho. Nessas fórmulas genéticas que você colocou no artigo, são para canários de cor apenas, ou isso serve para outros canários, para outras aves, etc. E tal? Serve para todos os grupos de canário, com certeza, todos os segmentos, tanto cor, quanto porte, quanto canto. Então, o cara que seleciona o canário de canto, ele vai ter o canário mais próximo do ancestral, possivelmente vai ser um negro ou manchado de negro, que eles usam alguns canários pintados, que dizem que canta mais. E se eu aplicar essa fórmula, utilizar um canela proveniente que nasceu lá por acaso, ou proveniente de uma criação de cor, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. Então, ele pode ter um canário com a característica de canto, que é o que ele seleciona, mas com a cor canela, ou com a cor ágata, com a cor isabelino, a mesma coisa no porte. Isso é uma coisa que no porte o pessoal vem usando mais porque foram abertas as classes. Antigamente, no porte, como se avaliava só a forma e a posição do canário, o tamanho, acontecia o quê? Negros, canelas e ágatas concorriam junto. Hoje eles abriram. Então, os negros e os canelas, por exemplo, já concorrem separados. Então, o pessoal do porte está buscando fazer o quê? Está buscando também criar canelas para ter duas chances de competir. E aí o artigo vai ajudar eles exatamente nesse detalhe. Esse é o objetivo do artigo, ajudar o criador de porte, que não tem tanto esse domínio da cor. Lendo o artigo, ele vai conseguir fazer e tirar ágata, tirar isabelinos. Claro que ele vai precisar ter um material genético na mão dele, né? Então, quer dizer que não tem problema, né? O criador de canário de canto ou de porte pode fazer aí as combinações, não tem problema nenhum. Com certeza absoluta. Isso dá para 100%. O teu tempo de conhecimento para chegar exatamente nessas fórmulas, para chegar exatamente em alguma delas até a dizer que acontece com exatidão,
Quanto tempo você estudou isso? Quanto tempo você pesquisou? Quanto tempo você experimentou? Porque tem a parte teórica, tem a parte prática, a observação, quer dizer, todo esse processo, quanto tempo faz que você trabalha essa questão aí, Edgar? Na verdade, está junto com o tempo de criação, porque a gente busca materiais da literatura já existente, né? Então, a gente acaba estudando, testando no nosso criatório, ver que é aquilo ali mesmo, e já está muito bem testado. Eu diria que tem criadores muito mais experientes que já testaram isso, já comprovaram isso, então a gente segue o mesmo caminho. Mas tem livros, eu tenho um livro aqui de genética que é do Franz Kopp, acho que é o livro mais lido pelo pessoal da cor. Eu até vou ver de que ano que é o livro para nós ter uma ideia, tá? É o livro de cabeceira, né? É um dos livros de cabeceira. Ó, ele foi editado em 1985. Então, quer dizer que com muito estudo lá em 85 já se tinha várias teorias, no caso, que a gente utiliza até hoje e que já não são mais só teorias, né? Foram comprovadas na prática. Então, é um livro bem antigo, editado há um bom tempo, né? Esse é o ponto de partida desse livro. Isso. É um dos pontos de partida. Tem mais uns 3 ou 4 livros que a gente acaba utilizando seguidamente. E aí, claro, nas mutações mais novas, a gente acaba utilizando e testando numa forma mais recente. Tem coisa que nesse livro não estava previsto ainda ou não existia, né? Mas, com certeza... Você faz muito intercâmbio por rede social. É lógico que, por um período, se parou com a questão presencial, de conhecer criadores, criadouros. Como é que você faz o intercâmbio de informações, você e outros criadores, como é que é o teu trabalho para mostrar o que você faz e também para obter informações do que os outros estão fazendo? Sim, a gente faz bastante trabalho. Eu diria que hoje em dia está muito mais fácil. Quando eu comecei, por exemplo, não tinha WhatsApp. A gente tinha que ligar ou ir na exposição ou ir visitar o criador muito mais do que hoje. Hoje a gente tem inúmeros grupos de WhatsApp que debatem essas questões. Tem um grupo específico dos juízes de cor, tem grupo de criadores mesmo específicos das mutações que acabam focando. Então, a gente tem isso. Com certeza, acompanhar julgamento, acompanhar exposições é uma coisa que agrega muito, e mesmo o cara indo lá e levando um canarinho, se ele acompanhar todo o julgamento, ele vai aprender demais. Eu tenho certeza que é um dos lugares que a gente consegue concentrar muita informação. Campeonato Brasileiro frequento desde 2008, então ali a gente tem tudo que tem de melhor no Brasil, está reunido ali, e é um lugar que a gente acaba com certeza adquirindo muito conhecimento. E também visitei bastante criadores já. Como você falou, a pandemia acabou nos tirando um pouco esse detalhe, mas agora está voltando, a gente está visitando. Visitei criadores em outros países, visitei criadores em inúmeros estados, então, cidades. A gente acaba tendo esse intercâmbio e acaba fazendo muitas amizades. A gente fala aqui da parte técnica, fala dos canários, fala do concurso, mas também tem esse lado que o Alex Pino, que fez também um podcast com vocês, mora lá na Bahia, eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Às vezes a gente está trocando mensagem, pô, aqui está 0 grau e lá ele está com 30 graus. Então, tipo, a gente acaba tendo essa amizade, esse conhecimento de gente dos mais variados estados. A importância da Associação de Caxias, Associação Ornitológica, para vocês, criadores, para vocês que mexem com canaricultura? Até que ponto essa associação fortalece, ajuda, contribui? Porque a gente sabe que é um segmento que não é um segmento de muita gente, né? É um segmento um pouco restrito. Tem, claro, os criadores de grande porte, aqueles criadores do fundo de quintal, que também não deixam de ser criadores, não deixam de encontrar também situações interessantes na hora da reprodução. Mas qual que é a importância da associação em Caxias para a ornitologia, Edgar? Não, eu diria que o trabalho da associação ele é fundamental. Eu sou um exemplo disso. Eu comecei, como eu falei no início, eu sempre tive alguns animais em casa, sempre gostei de passarinho, uma coisa que meu padrinho tinha, alguns primos da minha mãe tinham, a gente via lá e gostava, então sempre teve. Aí eu conheci a associação, participei, na verdade fui visitar um concurso lá, vi que os pássaros eram separados em classes e aí comecei a conviver nesse meio. Então, a associação me orientou
Ah, você quer criar canário para competir? Então, nós vamos te orientar como criar canário para competir, como adquirir matrizes, como acasalar. E aí, claro, o criador vai ter que ter as leituras dele, vai ter que ter as observações dele, mas o caminho fica muito mais fácil com os demais criadores mais experientes ajudando. Então, a associação acaba meio que dividindo, a gente escolhe o que cada um quer criar, e aí cada um tem um foco, vira especialista naquilo e consegue ter essa evolução. Eu diria que para quem está iniciando, para quem quer adquirir o conhecimento, procura o clube mais próximo. Caso aquele clube não lhe dê, de repente, a estrutura do conhecimento que você busca, tente um outro clube, mas eu diria assim, é uma via de mão dupla. O clube sempre vai estar disposto a ajudar, tenho certeza disso, mas o criador também tem que procurar o lado dele, de estudar e de buscar o conhecimento. Então, para quem quer começar, eu diria que é fundamental iniciar em um clube, conversar com o pessoal, entender os objetivos que o criador tem e os objetivos do clube, e aí juntar as duas coisas, eu tenho certeza que vai ter sucesso. Como é que está o mercado aí no Rio Grande do Sul para criadores de pássaros de cor, especificamente canários? E se procura muito, principalmente nas lojas aí de pets, esses canários, há uma comercialização, há um ganho com relação ao comércio desses pássaros, Edgar? Sim, na verdade, eu não posso reclamar. Claro que, assim, se a gente for falar, transferir em renda, né? O canário com maior valor agregado é o canário que vai se destacar na exposição e é o canário que a gente vai vender para outro criador que busca o melhoramento genético. É claro que vai nascer canários dentro do padrão que a gente quer e vão nascer canários que não são tão dentro do padrão ou são mais longe do padrão ideal. E aí esses canários a gente acaba vendendo para as lojas pet, agropecuárias, enfim, para o pessoal que comercializa mesmo para quem quer iniciar, para quem quer ter um bichinho em casa. Então, uma grande preocupação que surgiu com a pandemia foi de como seria a venda, e em 2020 faltou canário no mercado, e 2021 eu acredito que foi, tipo, todo mundo vendeu toda a produção que tinha. Então, nos últimos anos, graças a Deus, não teve casos de, como é que eu posso dizer assim, de sobra de canário. É claro que quem tem uma seleção melhor, quem tem resultados melhores, tem também uma facilidade muito maior da venda, né? E vocês conseguiram detectar o porquê dessa procura por canários nesse período de pandemia? Por que cresceu tanto o mercado comprador de canários? Eu diria que o mercado pet como um todo, na verdade, se a gente pegar várias espécies e falar com criadores, 2020, que era o ano que todo mundo imaginaria que seria ruim, acabou se tornando um ano melhor, porque todo mundo ficou mais em casa e todo mundo buscou um bichinho para ser a companhia dele. Muita gente que não tinha cachorro hoje tem cachorro, muita gente que não tinha pássaro tem pássaro hoje. Se a gente pegar o mercado como um todo, calopsita, acho que o pessoal de calopsita tem falta no mercado direto. Então, eu diria que o mercado pet inteiro acabou crescendo mais justamente por as pessoas terem ficado em casa e terem buscado algum tipo de companhia para elas. Até porque o canário, ele cria uma identificação com o dono, né? De qualquer idade, né? Criança, jovem, adulto, idoso. O canário se familiariza fácil em qualquer ambiente, né? E com as Sim. pessoas também. Extremamente tranquilo e é uma ave que não requer tanto cuidado que nem algumas outras. Por exemplo, a pessoa vai dar água e comida, eu diria, né? Mas se a gente entrar no canaril, por exemplo, às vezes eles dizem, mas não, parece que ele não conhece, mas eu diria que ele acaba reconhecendo sim quem está todo dia com ele. Às vezes você entra no canaril com uma roupa um pouco diferente, o barulho dos pássaros acaba sendo um pouco diferente. Então ele tem essa interação com quem está sempre com ele, sim. E o canto dele é uma coisa que, claro, além da beleza, além de todos os detalhes, além de ter o pássaro, de ter essa proximidade, o canto dele acaba encantando todo mundo, né? É porque a gente, pelo que eu percebi, então, na seleção de cada acasalamento, de cada reprodução, vocês separam aqueles possíveis criadores, né? Canários para criar, para buscar novas cores ou até mutações, e aqueles que você detecta que não tem esse potencial, vocês colocam no mercado
para agropecuárias e pets. É mais ou menos isso. Isso, exatamente. E um detalhe que tem assim, quando a gente fala do canário de canto, muitas pessoas pensam, eu quero um que canta bem. Cara, o canário de couro vai cantar, o canário de porte vai cantar. Qual que é a diferença do canário de canto? É que o cara separou os canários que cantavam muito mais que os outros. Ele selecionou o canário que canta por um tempo muito maior. Por quê? O concurso de canto ele é medido o tempo que o canário canta. Então, não quer dizer que o canário não cante se ele é um canário de couro. Ele vai cantar, sendo macho, ele vai cantar. Só que um canário que o cara selecionou para canto, ele vai cantar por um período maior na hora que ele estiver lá no concurso. Aí, se nós pegar, por exemplo, um canário de canto clássico, ele não, de repente, não vai cantar no maior tempo, mas vai cantar a nota que o juiz avalia para ele cantar. Então, essa que é a diferenciação, é que o cara mais seleciona... ou menos assim, canário de cor é genética, canário de canto é aprendizado, quer dizer, ele aprende a cantar. Mas tem genética também. Tem genética também. O pessoal seleciona com certeza, e segundo o que dizem, tem uma seleção muito grande, inclusive das fêmeas, para cruzar com os machos certos e tirar os melhores canários para cantar depois. Filho de cantor, cantor né? Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Você tem rede social? Você usa muito a rede social, Facebook, Instagram, Facebook? Na verdade, você usa mais? O que eu mais utilizo para os canários assim é o Facebook mesmo, acabo postando fotos e tal depois do período de cria, mas acho que a que a gente mais usa hoje é o WhatsApp. Todo mundo acaba tendo contato. A gente faz um trabalho também na FOB das lives do Formando Criadores, então lá no YouTube da FOB vai aparecer nós lá, vai ter bastante bate-papo que a gente já fez. Então eu acho que o Facebook é o lugar mais fácil para me achar, quem não tiver o WhatsApp, com certeza. Para se obter um canário Passepartout, é preciso ter cruzamento de um ágata com um canela ou de um negro com isabelino, é isso? Exatamente, com certeza. E qual é o objetivo de se ter um Passepartout num plantel? O objetivo do Passepartout é exatamente a gente transferir a característica, por exemplo, hoje eu só tenho canários negros e eu quero ter canários isabelinos. Então, um Passepartout eu vou ter o quê? Quando eu cruzar o macho, que é um negro que porta as 3 mutações, com uma fêmea isabelina, eu vou tirar machos e fêmeas isabelinas. Então, ele vai acabar encurtando o meu caminho para isso quando eu não tiver material genético suficiente. Por exemplo, nas cores ou nas raças onde não se tem ainda essas cores, eu diria que um exemplo bom de usar a canário de porte e o Gloucester, que o pessoal está abrindo bastante cores. Então, no Gloucester tem lá o canela e tem o ágata. Aí, a partir disso, o pessoal já fez o isabelino e, a partir disso, o pessoal já está fazendo o Gloucester acetinado também. Então, a partir desses conhecimentos, o Passepartout serve para isso. Eu tenho um ágata e eu cruzei com um verde, eu vou ter as fêmeas lá, vão ser ágatas, né? E os machos vão ser verdes. Eu tenho uma canela e tenho um ágata. Com isso, eu vou tirar um verde portador de isabelino. Se eu conseguir, cruzando esse bicho, tirar uma fêmea isabelina, eu volto esse pai dessa fêmea isabelina na fêmea isabelina e vou tirar machos e fêmeas isabelinos. Então, eu vou ter uma cor nova dentro da raça Gloucester. Mais ou menos seria essa a vantagem. Que é o tempo de fertilidade do canário? Quantos anos ele consegue fertilizar a fêmea? Tem relatos de pessoal que conseguiu criar com canários de 7, 8 anos, até quem tem um em casa, até um período maior. A gente acaba não ficando esse tempo todo, porque como a gente busca sempre uma evolução do padrão de um ano para o outro, para chegar mais próximo daquilo que a gente almeja, a gente acaba criando 2 ou 3 anos e acaba vendendo esse canário, ficando com canários mais próximos do padrão. Por isso que a gente não chega a tanto tempo, mas com certeza é possível criar 7, 8 anos aí sem dificuldade. Você tem aquele canário da sua preferência no seu plantel, aquele que você diz, esse aqui eu não negocio, esse aqui eu não vendo, esse aqui eu não comercializo, esse aqui pode não fertilizar mais, pode não me dar mais produção, mas esse aqui é meu. Acaba tendo alguns que a gente segura, mas eu diria que depois de um tempo, assim, depois de vários ciclos, a gente acaba sempre o que a gente gosta mais é um filhote, porque ele
cresceu um degrau do que era o pai dele, eu diria. Então, a gente acaba não tendo todo esse detalhe, assim. Mas, claro, tem bicho que a gente gosta ali que não dificilmente vai sair do plantel, vai acabar ficando aqui, fica numa gaiolinha no lado, lá, num viveiro, e fica fazendo a parte dele ali, que já reproduziu, já Já evoluiu. cumpriu o seu papel, né? Isso aí, a gente trata ele de ladinho ali. Tem poucos, mas tem. Cara, eu acho que um assunto importante, a gente falou de vários assuntos, falamos aí de cruzamentos, de composições, de acasalamentos, de junções de pássaros, etc. e tal. Mas os cuidados com esses pássaros, o que é preciso ter para se ter um plantel sadio, para se ter um plantel realmente em condições de fazer as reproduções, de evitar óbitos, mortes, né? O que é preciso de cuidado para que o plantel realmente seja um plantel sadio? Na verdade, eu aqui, o que eu faço hoje? A gente usa uma alimentação de qualidade, então acho que isso é o primeiro passo, a gente usa uma alimentação boa, uma alimentação de qualidade. A gente tem um profissional veterinário que faz um acompanhamento em alguns períodos, acaba vindo aqui, coleta material, coleta fezes, coleta alguma coisa de pena, coleta suave, que é coleta ali com o cotonete no bico do bicho mesmo e manda para o laboratório, faz análise, verifica se tem alguma doença para a gente fazer um tratamento preventivo. Então, aqui eu faço isso. Acho que a base é uma alimentação boa, os exames com o veterinário e, claro, além disso, a água limpa, uma água potável, né? E a limpeza do criadouro que a gente faz 2 vezes por semana, mais ou Tamanho de menos. gaiolas, essas coisas também influenciam? Na verdade, a gente acaba usando gaiolas menores para canários de cor e canários de raças menores e acaba usando gaiolas maiores para canários de porte, eu diria. E o que a gente faz também é assim, agora, por exemplo, final de janeiro, possivelmente eu vou encerrar a criação. Eu pego todos os canários que estão nas gaiolas menores de cria, que a gente chama, e largo eles em voadeiras até para eles se exercitarem mais, para eles terem um espaço maior. Mas durante o período de cria, eles acabam ficando num lugar um pouco menor, até para ter menos agito, para eles ficarem mais, digamos, cada casal no seu espaço, não ter atrito entre machos, porque no período reprodutivo tem casos de machos que acabam competindo pelo espaço, então a gente acaba deixando eles num espaço mais reservado para isso. Canários e filhotes são suscetíveis a doenças? São, com certeza. Tem inúmeras doenças, fungos, bactérias, que a gente tem que estar sempre acompanhando e fazendo o tratamento, se necessário, de acordo com a orientação do veterinário. Edgar, foi um grande prazer tê-lo aqui no nosso podcast da FAO Brasil. Eu acho que você deu uma aula aí de como se cria com intenções, né, de cores, até com a possibilidade de mutações e tudo mais. Sempre gosto de terminar com uma pergunta um pouco mais intimista, né, uma pergunta um pouco mais subjetiva. Você trabalha com cores, trabalha com reprodução, trabalha com acasalamentos. Qual que é o canário do seu sonho? Em cor, porte, canto, talvez. Qual que é o canário que você desejaria que nascesse no teu criador? Ou se você assim, já teve um canário que nasceu no seu criador, que você diz, esse aqui é o canário que eu gostaria de ter visto nascer. Na verdade, eu sou apaixonado pelos canelas mogno. Acho que hoje, se a gente falar com o pessoal do meio da canericultura, se falar em canela mogno, vão se lembrar de mim, com certeza. Se falar de mim, vão saber que eu crio canela mogno, é o que eu faço há muito tempo. Mas eu acho que todo criador de cor, pelo menos, ele tem uma paixão que é o vermelho mosaico. Então, o meu grande sonho é um dia que nasça um vermelho mosaico campeão brasileiro aqui na minha casa, agora na linha clara com o fator. É a chance que isso aconteça, mas não vai ser um caminho curto, não. Vai muito tempo, porque o negócio é muito concorrido. Acho que esse é o maior sonho. O canário que você gostaria que nascesse no teu criador. Isso. E esse ano, assim, analisando o que nasceu até agora, tem um canário nevado, um canela mogno vermelho nevado que me chama muito a atenção. Acho que é um bicho que é dos diferentes, assim, que não nasce sempre, não. Às vezes nasce alguma coisa muito diferente, aquele ali é um que está chamando a atenção. Você se emociona? Emociona, com certeza. Quando a gente olha
aquele bicho de febra. Esse aqui chegou muito perto do que é o cara que a gente acaba, toda vez que passa, acaba olhando para aquela gaiola. Ele está lá numa voadeira com 12 pássaros dentro, e toda vez que o cara passa, o cara enxerga ele lá no cantinho dele. Dá para saber quantos filhotes você já produziu, vamos dizer assim? Não saberia dizer, não saberia dizer. Não dá para contar, né? Não. É bastante por ano, não dá para contar, não. Legal. Foi muito legal esse bate-papo, viu, Edgar? Com certeza. A gente fica muito feliz quando o entrevistado, ele além de se interessar, obviamente, pelo assunto, ele gosta daquilo e procura passar de uma maneira mais tranquila, né? Menos técnica e mais popular, para que as pessoas que vão visitar o podcast, obviamente, consigam entender esse processo que é maravilhoso, né? Que é super bonito, que é interessante, porque realmente da maneira como vocês pontuam, é realmente muito legal. Obrigado, viu, Edgar, pela entrevista e por participar do podcast. Eu que agradeço, foi um prazer, e como dizem, quem corre pelo que gosta não cansa, né? Então, eu acho que é sempre um prazer estar falando de canário, é sempre um prazer estar falando de ornitologia. A gente que gosta não vê o tempo passar. Passou 1 hora e pouco, parece que a gente começou a conversar faz 1 minuto, né? Muito obrigado. Deixa as tuas redes sociais aí para o pessoal, se quiser fazer contato. Pelo Facebook, é Edgar Cripa mesmo, meu nome. É só me chamar lá, com certeza a gente vai adicionar. Chama no Messenger lá, a gente passa o contato do WhatsApp, que eu acho que fica mais fácil, e aí começa a conversar. Não tem problema nenhum, sempre à disposição, se a gente conseguir ajudar a 1, 2 ou quantos forem, com certeza é sempre um prazer. Grande abraço, obrigado, viu, Edgar? Valeu, eu que agradeço. Quero te convidar para conhecer mais sobre a FOB do Brasil. É só seguir nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e também nossos canais no YouTube e no Spotify. Curta, compartilhe e deixe sempre seu comentário. Até o próximo programa.